Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam muito bem-vindos a essa aula aqui que nós vamos tratar do CPC 16 e as 2 estoques. Então, antes de tratarmos aqui da norma de mensuração e reconhecimento, nós vamos trabalhar um pouquinho aqui o que são os estoques e algumas coisas que geram bastante dúvida aqui para dizer o que é estoque, o que está dentro dessa norma e como trabalhar com ele, certo? Então, a primeira coisa que a norma nos traz é o que para ela são estoques. Então, ali são estoques, são ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios, ou em processo de produção para venda, ou na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos no processo de produção e na prestação de serviço, certo? Então, isso aqui para a norma é que são estoques, tá? Algumas coisas que na norma ela pede para que não se aplique a norma de estoque. Então ela diz lá sobre instrumentos financeiros, que são tratados no pronunciamento técnico CPC 38 e 39, e ativos biológicos relacionados à atividade agrícola e o produto agrícola no ponto da colheita, certo? Tratados lá no CPC 29, ativos biológicos e produto agrícola. Algumas exceções, né? Então nós temos aqui produtores de produtos agrícolas e florestais, de produtos agrícolas após a colheita, de produtos minerais, e produtos minerais, na medida em que eles sejam mensurados pelo valor realizável líquido de acordo com as práticas já estabelecidas nesses setores. Quando tais estoques são mensurados pelo valor realizável líquido, as alterações devem ser reconhecidas no resultado do período que tenha sido verificada a alteração. Também tem outro aqui para os comerciantes de commodities, que mensurem seus estoques pelo valor justo deduzido dos custos de venda. Então, nesses casos, as alterações desse valor devem ser reconhecidas no resultado do período em que tenha sido verificada essa alteração. Então, são aqui duas outras situações, né, dois grupos de situações em que se tem alguma coisa com estoques, mas não se deve utilizar também a norma, né? Então, lembrando lá que estoques são ativos, certo? É uma coisa que a norma lá deixa clara. São ativos que? 2 slides atrás. Então, já que são ativos, nós temos que obedecer à definição de ativo para o seu reconhecimento, tá? Quando a gente vai lá olhar a estrutura conceitual, o CPC 00, a nova definição, ela diz que ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de evento passado, tá? Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefício econômico. Então, o estoque, em geral, se usa, por exemplo, para venda, então já está claro aí que ele tem o potencial de produzir benefício econômico, que é trocar caixa, né? Eu dou o estoque e trago caixa para dentro da empresa. Então, em geral, o estoque a gente não tem problema com essa questão do recurso econômico, tá? O que mais suscita dúvidas aqui é a questão do controle, tá? Se ele é controlado, de fato, pela entidade. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho de controle. Então, o que é controle e que tipo de controle é esse, né? Então, eu trouxe 3 exemplos aqui, né? Um é aqui uma sala de lançamento de foguete, né? Então, aqui eles têm todos os parâmetros, estão olhando todos os itens lá relacionados ao foguete, né? Então, não é esse tipo de controle que a gente está dizendo aqui, né? Essa aqui é uma sala de controle, mas na verdade ela é uma sala de monitoramento, né? Esse outro controle que está aqui, que é um controle de videogame, ele tem uma coisa que vai mais na direção do controle, que é se você está jogando algum jogo lá, por exemplo, de futebol, você está fazendo com que os jogadores ali, eles vão na direção que você deseja, né? Ou nem sempre, né? Às vezes a gente fica bravo com o jogo que não vai onde a gente quis, mas em geral o que você tem aí são botões para dizer onde é que os jogadores têm que se movimentar, tá? E aí vocês vão ver que isso tem um pouco a ver com o que a gente vai falar de controle. E a última ali, a segunda, a terceira, é para quem viu ali o filme O Senhor dos Anéis, esse é o Gollum, né? E ele busca o anel lá a todo tempo e ele tem uma frase que é muito interessante, que é o My Precious, né? Então ele busca esse anel incessantemente e tenta proteger esse anel e fazer com que só ele utilize esse anel, né? Fazendo com que ninguém mais tenha, ou quando está com alguém esse anel, ele quer tomar de volta de alguma maneira, está sempre tramando algo para buscar de volta o anel. Então essa é uma outra coisa que é de cercar os benefícios, tomar para si.
Essa também tem mais a ver com o que a gente vai falar aqui de controle. Tá? Então, o que é controle lá para o CPC 00? Então, controle, uma entidade ela detém o controle sobre o ativo se ela tem a capacidade presente de direcionar o uso do recurso econômico e obter os benefícios econômicos que podem fluir dele. Então, a controle ela precisa dessas duas dimensões. Uma é conseguir pegar aquele recurso e direcionar para onde eu quero e obter os benefícios que vêm dele, certo? Se ele tem o direito lá de empregar esse recurso econômico em suas atividades ou permitir que outra parte empregue o recurso econômico nas atividades dessa outra parte. Ou seja, se ele pode pegar esse recurso, usar ali para ele, ou permitir que outra pessoa ou outra entidade utilize aquilo, ele tem o controle daquele ativo. Tá? O controle também inclui a capacidade aqui de impedir que outras partes direcionem o uso desse recurso econômico e obter os benefícios desse recurso. Então, se eu tenho um ativo, então, por exemplo, o que está muito na moda, né? Então, nós temos lá os personal trainers que utilizam praças para fazer os seus trabalhos com os alunos deles, né? E aí, de repente, você vai numa praça lá fazer uma corrida, tem alguns profissionais lá ou alguns alunos que se sentem donos dali da praça, né? Porque eles vão ali todos os dias e aí eles passam até a cuidar mais do local, mas eles ficam bravos se você vai passar por ali, você tem que dar a volta e tal. Mas o que precisa lembrar para eles é que eles não têm o controle da praça, então eles não podem registrar o ativo deles, porque eles não podem cercear o meu direito de ir e vir naquela praça, né? Então a praça não é um ativo dessa empresa ou desse profissional liberal, tá certo? Nenhuma crítica aqui à classe, né? Mas é só para vocês terem uma ideia do que é que nós estamos querendo dizer aqui de impedir o acesso a outros para dizer que aquele ativo é meu, ou seja, eu tenho o controle dele. Tá? Então, ocorre que se uma parte controla um recurso econômico, nenhuma outra controla esse recurso. Tá? Então, essa visão de controle é algo que eu pego os benefícios, direciono para mim, né? E nenhum outro benefício é direcionado a nenhuma outra entidade ou nenhuma outra pessoa. Tá? A não ser que eu determine que vá ser direcionado para ela. Então, a questão de ser um ativo não é sobre a questão da posse física, certo? Então, não é a posse física que determina se eu tenho, se aquele estoque é meu, mas sim se eu tenho o controle. Tá? Então, aqui vamos trazer alguns exemplos aqui que podem trazer algumas dúvidas. Tá? Então, itens que fisicamente estão sob a guarda da empresa, excluindo-se os que estão fisicamente sob sua guarda, mas são propriedade de terceiros, seja por terem recebidos em consignação, seja para beneficiamento ou armazenagem por algum outro motivo. Então, o estoque que está com a empresa, em geral, está sob o controle da empresa, exceto se ela está fazendo alguma consignação, ou seja, está com ela, mas não está com ela, só está com ela fisicamente, a posse ainda pertence a um terceiro que deixou lá só para ela guardar ou para que ela efetue a venda e ela vai reconhecer a receita só quando ela fizer a venda disso, né? Então, mas aquilo não é dela. Se o dono dessa mercadoria quiser pegar de volta, ele vai lá e pega. Tá? Então, apesar de estar na empresa, aquilo não pertence a ela porque ela não tem o controle, certo? Desse ativo. Isso só está lá, por exemplo, em consignação, para que fique mais fácil ela fazer a venda. Mas se a empresa quiser tomar de volta, ela pega de volta. Tá? Itens adquiridos pela empresa, mas que estão em trânsito a caminho da sociedade na data do balanço, quando as condições são de compra FOB, ponto de embarque, fábrica ou depósito do vendedor. Certo? Aqui é um outro exemplo de quando eu compro algo, está em trânsito, mas eu é que fui lá buscar. Se eu fui lá buscar, aquilo já é meu mesmo em trânsito. Agora, se eu comprei alguma mercadoria, né? Por exemplo, o meu fornecedor já me enviou a nota por e-mail, mas a mercadoria ainda está vindo e ele que prometeu trazer para mim, ainda não é meu porque eu ainda não tenho controle sobre isso. Agora, se eu me comprometi a ir lá buscar com o meu caminhão ou a ordem minha, aí isso já é meu. Tá? E aí eu posso registrar no meu balanço. Itens da empresa que foram remetidos para terceiros em consignação, normalmente em poder de prováveis clientes
ou outros consignatários para aprovação e possível venda posterior, mas cujo direito de propriedade permanece com a sociedade. Então, esse é o evento contrário do item A, né? Então, eu que tenho, por exemplo, bebidas, eu tenho uma cervejaria, né? Então, eu tenho uma cervejaria lá, uma micro cervejaria, e enviei mercadorias para um casamento, para um buffet. E o buffet falou, ó, comprei, eu vou pegar aqui 20 caixas de cerveja sua, e o que eu consumi, eu te pago, o que eu não consumi, eu te devolvo. Né? Então, essa mercadoria está lá naquele buffet, naquele centro de eventos, mas não pertence a ele. Ele vai usar e o que ele não utilizar, ele me devolve, certo? Então, apesar de não estar dentro da minha empresa, isso ainda, como está consignado a um cliente meu, isso ainda é meu e eu deixo lá comigo. Itens de propriedade da empresa que estão em poder de terceiros para armazenamento, beneficiamento e embarque. Então, é mais ou menos o exemplo aqui, os exemplos que a gente tratou aqui no item A e C, certo? Então, veja, são todos exemplos de que eu tenho problemas na relação, que é de direito por um, mas está em posse física do outro. Tá? Alguns outros pontos aqui interessantes. Né? Então, a gente já falou dessas compras em trânsito, mas eu, por exemplo, não devo incluir as compras cujo transporte seja do responsabilidade do vendedor, que é isso que eu já disse anteriormente. Nem as mercadorias recebidas de terceiros, que são em consignação, nem os materiais comprados, mas sujeitos à aprovação. Então, às vezes, eu tenho, para um processo produtivo, eu só afirmo que comprei quando eu recebo a mercadoria e faço algum teste. Né? Então, eu tenho algum teste de qualidade lá. Eu não fiz aquele teste de qualidade, eu não disse para o meu fornecedor que eu fiquei com aquela mercadoria. Então, não foi aprovado, aquilo ainda não deve ser reconhecido no balanço, certo? Peças e materiais de manutenção. São alguns itens aqui que têm características como despesas antecipadas, como algumas peças, materiais de manutenção e ferramentas de pouca duração. São também incluídos como estoques, mas são evidenciados separadamente dos demais. Tá? Então, eu separo lá no grupo de estoques o que é estoque lá de produção e o que são essas peças e materiais de manutenção. Tá? Agora, uma outra coisa aqui, ó, materiais destinados à obra. Né? Então, se tais materiais não têm característica de estoque destinado à venda, ou se forem destinados para ou se forem transformados para futuras vendas, né, ele não é destinado à venda já de agora, nem vai ser destinado para ser transformado para vender depois, como é um caso de uma matéria-prima, pode ser criada uma conta específica lá no ativo imobilizado, no subgrupo imobilizado em andamento. Tá? Então, isso já vai para o imobilizado, então isso já fica lá, só está em andamento. Quando ele for incorporado ao imobilizado, você põe ele para dentro da conta lá de imobilizado. Certo? Uma outra coisa aqui, peças de reposição de equipamentos. Então, se elas forem adicionadas ao imobilizado em operação, não são lançadas em despesa, né? Quando eu faço a substituição ou baixa das peças anteriores. Esses estoques também devem ser classificados lá no ativo imobilizado em subconta à parte, certo? Bom, então, o grupo de estoques nas empresas que a norma trata são aqueles de origem comercial, aqueles que eu adquiro prontos e que eu vou vender ou revender, né? São aqueles industriais, aqueles que eu transformo matéria-primas em produtos acabados também para uso ou venda, né? E aqueles utilizados na prestação de serviço. Então, são pequenas coisas que eu utilizo para prestar serviço mesmo. Então, imagine que eu tenho uma empresa que presta serviço de informática, né? Ela faz serviços de manutenção e também de configuração. Então, ela vai lá, um cliente liga, ó, tem aqui esse problema mais ou menos assim, você pode vir fazer uma visita? Ah, vou. Aí ele vai lá até o cliente, faz a visita, fala, ó, você precisa trocar essa peça aqui, eu já trouxe a peça para você. Né? Então, esse é um estoque que é utilizado na prestação de serviço. Ou imagina uma prestação de serviço de limpeza, né? Então, e a empresa se responsabiliza por levar os produtos. Então, esses produtos, eles também são estoque nessa empresa para auxiliar a prestação de serviço, certo? E o último slide aqui desse vídeo, né, mostra aqui o fluxo contábil dos estoques. Então, os estoques, em geral, eles têm três grandes etapas. A primeira etapa é a da aquisição, a segunda etapa é de produção e a terceira etapa é de fornecer os produtos aos clientes. Então, quando a gente vai aprender lá a contabilidade de custo, a gente aprende diversos nomezinhos aqui, né? Então, inicialmente eu tenho o gasto. Então, quando eu adquiro, eu tenho o gasto. Mas esse gasto, ele não necessariamente ocorre na mesma hora que o desembolso. Eu posso comprar e pagar a prazo. Se eu compro e pago à vista, o gasto ocorre na mesma hora do desembolso. O desembolso é o ato de tirar o dinheiro e entregar lá para o fornecedor.
certo? Esse gasto ele pode ser de duas maneiras, é um gasto de investimento ou um gasto de consumo, certo? E esse investimento aqui, ele vai virar um gasto de consumo pelo uso, por exemplo, quando eu compro uma máquina, né, quando eu compro um estoque, e pela depreciação, quando eu compro uma máquina. Tá? E aí esse gasto de consumo, ele vai lá, ele vira um custo, se for algo atribuível aos produtos, e ele vira uma despesa se não for atribuível aos produtos. Ele pode ser um custo direto, que eu aloco diretamente aos produtos, ou ele pode ser um gasto indireto, que eu faço um critério de rateio para alocar os produtos. Na hora que eu faço tudo isso, eu encontro lá o CPV, o custo do produto vendido, e confronto com a receita de venda e com as despesas e chego ao lucro ou prejuízo do exercício, certo? Então, os estoques aqui, essa norma de estoques, ela está calcada aqui nesta fase, certo? Ela está calcada nessa fase aqui. E também um pouco dessa fase, que é para deixar, para ver o quanto que foi investido aqui nesse estoque. Ou seja, de todos os gastos que eu tive, o que pode ser considerado investimento no estoque. E depois os critérios para colocar de alocação, algumas coisas de alocação, e depois lançar também no resultado. Tá certo? Então, essa foi a nossa primeira aulinha aqui para dizer o que são estoques, tratando do CPC 16. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.